Bem-vindos ao primeiro da Capa à Contra Capa de 2026. No futebol europeu, janeiro é um mês intercalar de transferências de jogadores. Durante o último verão, foram batidos recordes de investimento no futebol masculino, chegando a 8,4 mil milhões de euros. Portugal foi o segundo país com mais contratações em 2025. Os milhões estão também a aumentar no futebol feminino, 80% de crescimento do investimento em 2025. O futebol é também a força motriz do mercado de apostas esportivas, movimenta cada vez mais dinheiro. No mercado norte-americano de apostas esportivas, estima-se que possa faturar 77 mil milhões de dólares em 2025. Qual é que é o impacto das receitas todas, das apostas, das transmissões televisivas, dos patrocínios nos desportos e em particular no futebol? Será que esta força dos mercados, dos investimentos de fundos soberanos, por exemplo, tem implicações éticas profundas na prática desportiva? Vamos trazer este tema ao primeiro programa da Capa à Contra Capa, da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Recebemos Carlos Freitas, diretor desportivo, com mais de 25 anos de carreira em Portugal e no estrangeiro, e ainda Miguel Farinha, Country Managing Partner da EI Portuguese Cluster, entidade que também elabora o anuário do futebol profissional em parceria com a Liga Portugal. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso programa. Miguel Farinha, comece por si. Quanto é que vale o desporto, quanto é que vale o futebol, por exemplo, em Portugal e no mundo? Consegue ajudar-nos a perceber as grandezas, o que é que estamos aqui a falar, quando falamos de dinheiro à volta do desporto e do futebol? Antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite para aqui estar. É uma excelente pergunta, difícil de quantificar. Há muitos estudos sobre o impacto do futebol no futebol, e não só do futebol, ou do desporto no total. Um dos últimos que vi aponta para um valor total da indústria desportiva no mundo na casa dos 450 a 500 mil milhões de dólares. Isto todo, o fenómeno desportivo. Desde os clubes, as ligas, as federações, a indústria toda à volta da mesma, as apostas desportivas, por exemplo, tudo isso. Agora, está a incluir as apostas desportivas. Incluir as apostas desportivas. Agora, se olhar para o futebol em Portugal, nós fazemos, e como referi o tema do anuário do futebol profissional em Portugal, no último ano o futebol profissional em Portugal teve receitas na casa de 1 bilhão, 1.000 milhões de euros. O que é um número que nós fazemos o anuário há cerca de 7 ou 8 anos, tem estado permanentemente a crescer, muito por diversificação de fontes de receitas. As receitas televisivas têm estado muito estáveis há 10 anos, que não mudam, basicamente, desde as negociações que aconteceram há 10 anos atrás. Agora, as receitas de publicidade, das apostas desportivas, as receitas das Champions e da Europa, da Liga Europa, de tudo o que vem das competições desportivas, têm estado a aumentar consistentemente. E um tema em Portugal que são as transferências de jogadores. Portugal tornou-se um mercado de formação, de desenvolvimento de talento e de venda desse talento, claramente, isso é evidente. Voltando um bocadinho atrás, ainda do ponto de vista global, o futebol, nós habituamos a ver o futebol, mas há outros desportos que também movimentam bastante dinheiro, Fórmula 1, eventualmente, não? Uma Fórmula 1, uma NBA neste ano, tiveram 2 clubes transacionados, os LA Lakers foram vendidos por 10 bi. Os Celtics venderam uma participação dos Celtics por cerca de 6,1 bi, ou seja, do total de transações. Nós pensamos no mercado de transações de compra e venda de clubes, não estou a falar de jogadores por fora de clubes, nos últimos primeiros trimestres, os 3 primeiros trimestres de 2025, faturou-se cerca de 6,8 bi em vendas de clubes. E aqui há uma parte do futebol, mas há uma parte muito significativa da NBA, por exemplo. A NBA tem estado a crescer de forma enorme. Mas a Fórmula 1 é outro exemplo. O valor da Fórmula 1 hoje em dia, a Fórmula 1 conseguiu transformar-se nos últimos 10 anos, e há aqui um fator muito importante, foi o F1, o Drive to Survive da Netflix, que de repente conseguiu transformar um desporto que estava para uma faixa etária cada vez mais idosa, que de repente a idade média hoje em dia de quem vê Fórmula 1 baixou dos 44 anos para 32. E isso faz aumentar de forma exponencial o número de interesse naquele desporto, e neste momento é um dos desportos maiores com investidores contínuos. E o interesse do desporto para investidores, private equity, os fundos de capital, é enorme e temos estado a ver isso acontecer continuamente em vários desportos. O futebol feminino é um que tem estado a explodir. Está a crescer. E nos próximos anos, então, acho que vai explodir. E qual é o papel dos grandes eventos no mercado? Puxa o mercado para cima e depois estabiliza Jogos Olímpicos, Mundiais de Futebol? Puxa claramente. O ano 2024, em que temos uns Jogos Olímpicos e um Europeu de Futebol, o Europeu de Futebol, acho que os últimos estudos que vi apontam para um impacto do Europeu de 7,5 bi de ter sido aquele Europeu. O que se compararmos com o Europeu há 10 anos atrás, o último iniciado acho que foi a Ucrânia-Polónia em 2014,
metade, mais ou menos. Ou seja, duplicou o espaço, no espaço de 10 anos, o valor atribuído ao mesmo. Por isso, há cada vez mais um interesse maior pelo desporto, mas é preciso pensar que o desporto é uma indústria de entretenimento que está neste momento a concorrer com o cinema, com o teatro, com a música, com o gaming, e está a conseguir, tem uma vantagem enorme face a todos eles. É vivo, é em direto, é instável, há surpresas continuamente, tem um interesse enorme para a opinião pública e isso tem sido cada vez mais capitalizado. E em 2026, com o Mundial, o que é que se prevê? Há um outlook em relação a 2026? O que nós olhamos sempre que há grandes eventos, um Mundial, uns Jogos Olímpicos, um Europeu de Futebol, e são os 3 principais eventos, há sempre um pico. Nesses anos, há sempre um pico face à indústria como um todo. Porque cada um desses eventos, naquele ano, traz 10 bis, 15 bis, de repente, receitas para o desporto naquele ano. E depois as receitas vêm muito dos contratos publicitários, que vão atrás da mediatização do mesmo, e temos visto continuamente esse aumento de receitas e esses picos nesses anos. Mas por isso, por outro lado, é que temos cada vez mais a procura por parte das entidades organizadoras de haver mais jogos, haver mais grandes prémios, haver mais jogos NBA. Quer dizer, uma liga como a NBA temos 82 jogos na fase regular, mais todos os playoffs, e está, jogos, todos os dias há um jogo da NBA. No futebol ainda não estamos nesse ponto, mas já não falta muito, com as consequências do outro lado a seguir, nas lesões, na dimensão dos plantéis e por aí fora. Carlos Freitas, como é que vê o futebol na constelação dos desportos a nível global? Vê como, de facto, uma força motriz? É um pensamento muito eurocêntrico, porque nos Estados Unidos as coisas são diferentes. Mesmo na Ásia há outros desportos, a Fórmula 1 tem um circuito específico. Qual é a sua perspectiva global sobre isto? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o futebol continua a ser considerado o desporto rei e vai continuar a sê-lo, embora tenha que estar atento a fenómenos recentes que, no meu entendimento, devem fazer acender algumas luzes. Por um lado, o aparecimento de uma oferta muito maior. Por outro lado, aquilo que durante muitos anos não era motivo de escrutínio, passou a sê-lo. Ou seja, o aparecimento, por exemplo, das apostas em força, o aparecimento, por exemplo, de fenómenos como o sport washing, onde Estados soberanos entram no futebol a suportar clubes, levam por vezes a algum afastamento da comunidade, digamos assim. Eu vi, por exemplo, o fenómeno do Newcastle quando apareceu o Fundo Soberano da Arábia. Houve inicialmente um sentimento de rejeição grande e que só não foi maior pela nomeação de um manager inglês, de toda a estrutura à volta do clube ser a mesma. Houve inicialmente um fenómeno de rejeição. E isso leva a que, nos próximos anos, aquilo que, ao fim e ao cabo, levou o futebol a ser considerado indiscutivelmente o desporto rei, nos próximos anos terá que existir um maior cuidado na manutenção desse estatuto. Desse ponto de vista, quer dizer, apesar de tudo, o investimento estrangeiro, o Carlos estava a sublinhar a questão do impacto nas comunidades locais, mas não é preciso ir à questão dos fundos árabes. O Manchester United, com a entrada dos investidores, também causou choques. Estes grandes clubes, quase todos seguiram esse caminho, com exceção, curiosamente, de clubes ibéricos, os grandes clubes ibéricos, digamos assim, e pouco mais, certo? Certíssimo. Desse ponto de vista, conseguimos comparar as experiências, porque vemos a Premier League e vemos o campeonato inglês com uma grande atração de milhões, mas apesar de tudo subsiste uma comunidade forte nesses clubes e no formato latino, no formato ibérico, a não entrada desses grandes investidores manteve apesar de tudo a base. Acha que isto vai mudar? Porque, apesar de tudo, não contaminou a Ibéria deste ponto de vista, curiosamente. Em termos económicos, o Barcelona tem tido grandes dificuldades, não é? Nos últimos anos. O Real Madrid é uma marca mundial, com um paralelo, eventualmente, no Manchester United. Mas eu acho que o associativismo, como o conhecemos na sua gênese, passou a estar altamente comprometido pela economia dos clubes. Ou seja, manter um determinado standard de investimentos de nível salarial passou a estar indexado em investidores estrangeiros ou
a receitas publicitárias ou comerciais de um montante que passou a ser estratosférico. Portanto, hoje em dia, olhar para um clube desportivo sem estar na essência uma análise de curto, médio e longo prazo em termos económicos, no meu entendimento, é completamente impossível. Hoje em dia, os investidores fazem uma grande distinção entre aquilo que é investimento e aquilo que é custo, por exemplo. O investidor compreende melhor um investimento num ativo, leia-se jogador, até 23 anos, que lhe vai provocar um investimento na casa dos 70, 80 milhões de euros, em detrimento de um jogador que tem 29 anos, que chega a custo zero, mas vai ganhar 10 milhões de euros brutos por ano. Porque, no entendimento deles, é agarrar nesse custo, abrir a janela e deitar o dinheiro fora. Por outro lado, o investimento num jogador de 23 anos, nem que isso tenha um peso anual na casa dos 5, 6, 7 milhões, isso vai a investimento e é diluído nos 5 anos de contrato. Portanto, quem não entender essa linguagem hoje em dia, no meu entendimento, está condenado. Carlos tem experiência de Itália, onde alguns grandes grupos económicos tiveram um grande poder sobre grandes clubes. Não sei qual é que é a experiência neste momento em Itália, em relação aos investidores. Já agora gostava que falasse um bocadinho sobre a Alemanha, onde temos alguns formatos também, por exemplo, de clubes alicerçados em indústria, em grupos próprios alemães, digamos assim, porque há uma economia que consegue fornecer, mas apesar de tudo também já tem muito trabalho multinacional, não é? Os casos Red Bull e outros. Como é que vê estes dois mercados, já agora para explicar aos nossos ouvintes? O alemão acho que assenta muito naquilo que é o racional de grandes grupos económicos, como dizia bem, desde uma Audi ou uma Adidas, que estão ligadas ao Bayern, à Continental, que está ligado ao Dortmund, à Bayer, que está ligado ao Leverkusen, o Wolfsburg também está ligado à Volkswagen. Ou seja, estamos a falar de grupos económicos que não só no futebol têm uma imagem sólida naquilo que é um mercado onde atuam e transportam esse racional e essa solidez para a economia do futebol. Há outros fenómenos mais locais, tipo o São Paulo, que tem uma história por trás muito ligada à política, por exemplo. O próprio União de Berlim tem essa lógica, só que depois entramos numa lógica de cumprimento, que quem não cumprir está fora da competição. E aí, digamos que as leis são severas, não há propriamente promessas que vão existir consequências, elas existem mesmo. São leis locais. Leis do mercado interno. Em termos de Itália, tivemos a Fiat. Tivemos a Fiat ligada ao Grupo Agnelli, tivemos a Mediacom ligada ao Berlusconi, tivemos a Pirelli durante muitos anos também ligada ao Inter, mas ainda há muito o conceito de família. Portanto, quando estive na Fiorentina, tinha a família Della Valle e estava ligado à moda e à indústria da moda, desde o Tod's, Fay, Hogan, Roger Vivier, todas essas marcas. Depois foi vendida a um grupo de um americano que está ligado à comunicação, a Mediacom. Ainda há muito o conceito de família, digamos assim. Agora, quem investe no futebol italiano, por norma, sabe que há um conjunto de expectativas dessa cidade em termos daquilo que é o investimento que convém cumprir, caso contrário existirão pressões desde a própria imprensa local, que em qualquer área em Itália tem um peso muito forte e é um fator de pressão diário, e portanto há um nível de investimento que quem chega sabe que vai ter que cumprir. Portanto, os adeptos ainda valem alguma coisa. Não é só o investidor e o gestor. Como fator de pressão, sim. Agora, com todo o respeito pelo adepto e por quem vai ao estádio, muitas vezes nós confundimos o eco e o ruído com aquilo que é um fator de pressão real. Porque 20 euros por mês não podem significar influir naquilo que é a política desportiva de uma sociedade anónima, que muitas vezes tem uma faturação de 300 milhões ou 350 milhões. E isso não é faltar ao respeito a quem vai ao estádio, é pura e simplesmente não confundir os 20 euros por mês que gasta, porque muitas vezes até as deslocações são pagas pelos clubes, por exemplo, ou os comboios, ou as caminhonetas, até isso os clubes metem à disposição.
O grau de insatisfação, muitas vezes, obviamente, sabe-se que isso acontece com uma sequência de maus resultados, daí até influir na política de investimentos, muitas vezes é um grande passo. Não diria que é um pequeno passo, é um grande passo. Miguel, o Carlos sublinhou aqui algumas luzes logo ao início da alerta que o futebol tem que estar atento. Partilha dessa ideia? Partilho. Eu acho que há aqui um tema que o Carlos falou que é muito interessante, que é esta desconexão entre o adepto e o acionista e o investidor. Nós no futebol português ainda não vimos uma entrada de investidores estrangeiros nos 3 grandes, mas no resto da Liga Portuguesa são poucos os clubes que resistem sem ter investidores neste momento na Liga. E se olhar para as principais ligas europeias, em quase todas elas nós temos esses exemplos. Como referi no início, com exceção de um Real Madrid, de um Barcelona, os 3 grandes em Portugal, um Bayern Munique... Miguel, mas só aqui um mais chega. Provavelmente só ainda não entraram em força porque em Portugal, por exemplo, não existe uma entidade como existe em França, que é a DNCG, que é a Direção Nacional de Controlo de Gestão. Caso contrário, com os passivos acumulados pelos 3 grandes nos últimos anos, provavelmente já teria existido a necessidade de entrar investidor estrangeiro em força e com um peso grande. Eu acho que cerca de um ano tive uma conversa sobre este tema, e a minha expectativa era que no espaço de 2 anos, um dos 3 grandes tivesse um investidor a entrar, até porque na altura tínhamos alguns casos bastante complicados. De repente parece que o mundo mudou e as coisas estão bastante melhores. O futebol também tem essa piada, não é? Porque no espaço de 2 anos, às vezes a imagem de nós temos um clube que está numa fase muito má, de repente está numa fase muito boa e tudo muda muito rapidamente. Isso é um pouco irracional do ponto de vista, quer dizer, as coisas mudam do dia para a noite. Mas acontece, e às vezes são golpes, muitas vezes quase golpes de sorte. Se nós olharmos para um caso, o Sporting Clube de Portugal é um excelente exemplo do que fez durante o período de Ruben Amorim. O Sporting estava com um treinador, as coisas não estavam a correr brilhantemente, de repente muda de treinador e há um salto de qualidade absolutamente incrível que depois é alimentado por uma equipa de gestão competente, por fazer não sei quantas medidas bem feitas, mas há ali um momento que é um clique que faz transformar muitas vezes uma realidade de um clube. E esse clube, este ano o Futebol Clube do Porto, com o treinador que encontrou de repente, também tem esse clique e consegue fazer essa mudança. Ou seja, há fatores, muitas vezes, que são completamente, não são aleatórios, porque as pessoas trabalharam para lá chegar e têm esse mérito, obviamente, mas que o acertar, muitas vezes, no treinador certo ou no jogador certo, muda radicalmente. É como a ideia, por exemplo, ainda agora tivemos um grande clube que teve eleições, o Benfica, onde se discutia a ideia de se os resultados desportivos estiverem a funcionar, isso terá um impacto sobre as eleições. O que está a dizer é que se a bola entrar ou não entrar, também do ponto de vista das contas, a diferença faz totalmente a diferença. Está a virar o jogo. É isso? Faz, mas faz radicalmente a diferença. Há uma capacidade maior de renegociação de dívida, de venda de dívida. Sim. Não é que ela desapareça, mas a própria forma como a dívida é encarada e tratada muitas vezes faz toda a diferença quando se vai tratar de investimentos. Sim. Legal. Eu acho desculpa. Mas tem muito a ver com isso. Eu há pouco tempo falava com um administrador de um dos 3 grandes em Portugal que me dizia: eu passei a estar muito mais a olhar para a bola entrar e não entrar, porque já sei que esse momento pode mudar muito da estratégia que eu defini. Eu posso ter uma estratégia de longo prazo, e tenho uma estratégia de longo prazo definida, onde é que vou vender as minhas propriedades comerciais, a que patrocinadores vou, como é que vou buscar receitas aqui e ali, mas eu já sei que aquela bola entrar ou não entrar faz uma diferença absolutamente gigante. E se nós olharmos para um campeonato português do ano passado, que foi decidido nas últimas 2 jornadas, há um pontapé, um posto num jogo entre os 2 principais candidatos, de repente, que se aquela bola tinha entrado, tinha mudado radicalmente a figura e tínhamos passado para um ano seguinte de uma forma completamente diferente. Por isso, esse fator é muito importante no futebol e não podemos nunca esquecê-lo. E acho que quem está a gerir um clube de futebol já o percebeu. Agora, isto não invalida um tema que é preciso haver práticas de gestão, é preciso haver um planeamento a longo prazo, é preciso saber o que é que se está a atingir aqui. Não estamos condicionados a isso. Agora, que isso pode facilmente mudar muitas vezes o panorama, eu não tenho dúvidas nenhumas que pode. Miguel, estava a falar de um crescimento Sim. do mercado. Muito ali, eu gostava de colocar a questão das apostas e também das fontes de receita ou de financiamento, digamos, para estes grandes clubes, porque em Portugal operadores de telecomunicações têm sido muito relevantes no ecossistema. Foram. Temos agora muito a questão do mercado de apostas. É uma tendência global. 2/3 das equipas nas 31 principais competições da União Europeia e do Reino Unido assinaram um contrato com pelo menos uma empresa de apostas para a época de 24 e 25, e alguns deles têm patrocinadores estampado na frente da camisola, e depois as regulações existem de país para país. O mercado português está na fase da diversificação, está à procura de outras hipóteses.
ou bateu com a cabeça no teto deste ponto de vista, com a retirada eventual de alguns patrocinadores mais históricos? Sim, eu acho que neste momento o mundo das apostas desportivas está implementado, eu não estou dizendo no mau sentido, no bom sentido, no futebol em Portugal e não só. Se nós olharmos para as principais desportos portugueses, quase todas as ligas são patrocinadas por uma casa de apostas desportivas. Temos no futebol a Liga Portugal Betclic, no futsal a Liga Placar, no basquetebol a Betclic, no hóquei Placar, no handball a Placar, ou seja, em todos eles, se olhar para as camisolas, grande parte das equipas são patrocinadas por apostas desportivas. Agora, estamos demasiado dependentes em Portugal? Não sei se estamos demasiado dependentes. Eu acho que, fonte? como em qualquer negócio, é que preciso procurar quem quer apostar naquele negócio. E neste momento, as apostas esportivas foram uma excelente casa que substituíram, se calhar, os bancos que há uns anos atrás tinham instituições financeiras. Em Portugal deixaram de ser apoiantes dos clubes e outras versões do género. Não sei se é demasiada dependência. Agora, eu acho que é que temos de preparar-nos para uma fase de diversificação. O futebol inglês já disse que não quer apostas desportivas, casas de apostas desportivas, a patrocinar clubes de futebol a partir de 2026, 2027, se não me engano. Isto foi uma decisão tomada em 23. Para dar tempo também de haver aqui, de alguma forma, uma mudança de casa. O que é que começam a aparecer? Empresas de criptoativos, empresas de bitcoins da vida, a investir neste fenómeno. Ou seja, há 4 ou 5 grandes setores a investir cada vez mais no setor do futebol. As apostas esportivas são uma delas, mas as empresas de aviação são outra, por via até dos tais Estados soberanos que usam aqui um bocadinho o sport washing, como falávamos, para investir nesta área, as instituições financeiras também, e isso está a acontecer. Agora, as apostas esportivas têm essa vertente que é o patrocínio, mas também tem a vertente de as receitas que entram nos clubes e nas federações por via do dinheiro das apostas. Mas estamos a assistir a um travão europeu às apostas? Eu acho que estamos a assistir a um travão europeu à forma como as casas de apostas desportivas estão no futebol hoje em dia. Não como patrocinadores, e não os querem isso pelo de alguma forma, o potencial conflito de interesses que existe aqui de eu estou a patrocinar este fenómeno e ao mesmo tempo estou a beneficiar do mesmo para... E é uma decisão das federações ou dos Estados? No caso inglês é uma decisão do Estado. É o Estado que decide e acho que na maior parte dos casos vai acontecer ser o Estado a tomar essa decisão. Carlos, como é que vê a regulação da questão das apostas desportivas? Neste contexto europeu, digamos assim. Acho que credibiliza muito as competições, porque é inegável que, não digo em todos os campeonatos, mas há fortes suspeitas que em alguns campeonatos mais periféricos, até nas segundas divisões, por vezes existam jogos match fixing, digamos assim. Combinados. Isso obviamente não credibiliza minimamente nem o investidor, nem a competição, e ninguém beneficia disso. E portanto essas luzes vermelhas foram acesas, digamos assim. Inglaterra provavelmente deu o primeiro passo e outros seguirão. No fundo, é tentar travar para evitar que o caso se torne mais grave, digamos assim? Claramente. Mas que sentido faz travar as apostas esportivas e não travar fundos soberanos e outras formas de contornar esse... Para irmos direto à questão do sport washing. Eu acho que a questão do investimento externo, como aqui há uns anos, por exemplo, quando os fundos apoiavam a third party ownership, existia, eu não entendo que isso fosse contraproducente, bem pelo contrário. Acho até que países como Portugal, Bélgica e Holanda perderam a possibilidade dessa forma, desde que, obviamente, num sistema regulado e bem regulado, mas tirou-nos competitividade em termos europeus. Eu lembro que durante a existência dos fundos, Portugal teve a capacidade entre 2003 e 2014 de colocar 4 clubes diferentes em finais europeias. Isto para um clube, ou para um país que tem 250 mil praticantes. Dou um exemplo, a região de Paris tem 1.200.000 jogadores federados, Portugal tem 250 mil em todo o território, é notável. E isso tem a ver com a capacidade que os clubes tiveram nesse período histórico de serem competitivos, mas também o acesso, através dos fundos, de fazerem chegar a Portugal jogadores que hoje em dia não têm a mínima hipótese de recrutar, tendo em conta a forma como o mercado se passou a movimentar. Centrando, portanto, na questão dos fundos e dos apoios económicos que eles trazem, eu acho que desde que de forma regulada, nada impede, por exemplo, em alguns países, de continuarem a querer ter a maioria, por exemplo. É uma regra que eles podem assumir. Por outro lado, se quiserem ser
abertos e venderem 80% ou 90%, nada os impede também. Ou seja, o que eu preconizo é que, como em qualquer sistema, tem que haver uma regulação forte e que se faça sentir. Do Estado ou federações? De ambas, diria. Por exemplo, dou como exemplo o atual sistema de fair play financeiro da Liga Espanhola, que criou, à parte do fair play da UEFA, um próprio sistema interno de fair play, também altamente rígido e que obriga os clubes a serem, ao fim e ao cabo, regulados. Porque há uma frase que nós ouvimos muitas vezes: eu deixei-me mover pela paixão. Isto é ótimo quando nós temos um regulador de paixão por meios próprios. O problema é quando estamos a regular a paixão com meios de outro. Ou seja, isso aí é que é perigoso. Não é? O facto de sermos um mercado periférico torna-nos, tem fragilidades acrescidas, ou há também áreas que Portugal, por exemplo, ainda não explorou do ponto de vista destas fontes de financiamento? Eu acho que, por exemplo, está por explorar o mercado asiático de forma conveniente. Dou um exemplo. A seleção japonesa, por exemplo, hoje em dia tem, diria, entre 60% a 70% que joga na Bundesliga. E Portugal, da mesma forma que foi um mercado de entrada durante muitos anos, um mercado preferencial para os sul-americanos, eu acho que há, por exemplo, se tivéssemos enverdado por essa via pelo mercado asiático, ser uma primeira porta de entrada antes de ingressarem no campeonato alemão, no campeonato inglês. Os belgas estão a fazer um pouco isso, por exemplo, mas através de que forma? Houve investimento japonês num clube em específico. E hoje em dia também há muitos jogadores da seleção japonesa que estão nesse clube, que não é um clube grande, mas é uma fonte de investimento interessante para o clube, que tem meios de ter uma equipa competitiva. Este ano, inclusive, está no top 6, tem a possibilidade de vir a discutir o título, mas traz também benefícios comerciais, claramente, em termos de marketing e publicidade, tudo isso. Japoneses. Miguel, os chineses estão fora desta equação toda a nível global. O que é que se passa com os chineses no mercado do desporto e no futebol em particular? Os chineses, houve uma altura que estavam cada vez mais a investir no desporto e a investir fora, não é só no desporto. Nós em Portugal assistimos a isso nos anos pós-crise financeira. Foram quem investiu mais em Portugal, não só no futebol. Temos a banca, nos seguros, na eletricidade, no mercado de privatizações, na intervenção da Troika em particular. Toda essa fase. Agora, a China está a passar por uma fase económico-financeira também não muito brilhante. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que nós vamos a ver também na fase do desporto, a não ver esse investimento. Agora, aquilo que o Carlos dizia sobre o tema japonês, eu concordo em absoluto. E Portugal, é preciso percebermos também que Portugal perdeu aqui um mercado que para nós era essencial, que era o mercado brasileiro. Hoje em dia, os clubes portugueses não conseguem ir ao Brasil comprar jogadores como compravam há 10 anos atrás. Perdeu por reforço do mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro cresceu. Ou seja, aquilo que falávamos no início do crescimento do mercado do desporto, o Brasil passou por isso claramente. O mercado está a crescer de forma massiva, há cada vez mais investidores privados entrando no futebol no Brasil, o fenómeno das SADs, ou lá das SAFs, que começou lá, fez com que de repente há muitos investidores entrando naquele mercado, há muitos multi-club ownerships entrando naquele mercado. O que é que isto faz? Com que esses multi-club ownerships formam os seus jogadores e passam diretamente para os restos dos clubes na Europa, não passando pelo mercado tradicional, daquilo que era o mercado português. O jogador brasileiro desenvolvia-se, vinha para Portugal, dava um salto e daqui ia para o resto da Europa. Hoje em dia deixou de dar esse salto. Isso para os clubes portugueses ainda não foram capazes de encontrar a fonte onde é que podem buscar estes jogadores. Fizeram uma coisa brilhante pelo meio, que foi apostar na formação em Portugal. Um Braga, um Guimarães, um Famalicão, para além dos três grandes, são exemplos claros de perceberam a nossa vocação formadora é essencial e eu tenho de ter essa capacidade formadora. Portugal não irá nunca conseguir competir com as Big Five, nem contratar os jogadores dos 80, 90 milhões de euros. Agora, tem de ser capaz de os encontrar precocemente. O grande risco que tem hoje em dia, as transferências dizem isso, é que cada vez mais as transferências são para os jogadores antes dos 23 anos. São os jogadores mais novos, que era aqueles que Portugal conseguia ir buscar, formar e vender. Hoje em dia, cada vez mais estes clubes estão a ir buscá-los e via também as estruturas de multi-club ownership, onde estão a ir, tem clubes satélites onde conseguem meter os miúdos a desenvolverem-se e depois passam para os grandes. E há esse risco também. Agora,
Portugal tem essa capacidade formadora que não o pode perder e nos últimos anos tem sido essencial para as receitas Carlos, em Portugal. a fábrica está a funcionar bem ou está a ter solavancos, a fábrica de talentos em Portugal? Eu acho que está bem e, aliás, desde os últimos, diria, nos últimos 25 anos, Portugal tornou-se claramente um exemplo de boa formação em termos desportivos. Em termos económicos, estamos a pagar, hoje em dia, no momento da compra, aquilo que foi, diria, uma subida exponencial dos valores do mercado, dos valores do nosso mercado. Eu dou como exemplo, se olharmos para as grandes empresas europeias, encontramos, se não estou em erro, 9 neerlandesas nas 500 maiores, uma belga e nenhuma portuguesa. Se formos ver os valores de compra de jogadores das respectivas ligas, Portugal hoje em dia compra jogadores a 20, 25 e 30. Na Bélgica não entrou um único jogador por mais de 9. E isto tem a ver com o quê? No momento em que os clubes portugueses vão ao estrangeiro tentar comprar jogadores, aí vocês são aqueles que vendem a 20, 25, 30, 35. Então tem um FII mais X. Ou seja, aquilo que se tornou para nós um motivo de orgulho. Sim. Nesta altura começamos a pagar uma fatura muito pesada, porque os clubes portugueses, quando chegam ao estrangeiro, deparam-se com um preço, muitas vezes também overvalued, há que dizê-lo, mas que decorre dos preços que nós começamos a pedir há 10 anos atrás. Hoje em dia nós vemos clubes médios que pelos seus jogadores pedem 10, 15, 20 milhões, alguns até 25 milhões, quando em qualquer segmento de atividade, está aqui o Miguel que está muito mais capacitado para falar sobre isto do que eu, o valor da marca tem que ser contemplado, ou seja, diz-me onde atuas, dir-te-ei também quanto vales, porque uma coisa é fazermos bem num determinado contexto, outra coisa é fazermos melhor, de igual modo, noutro tipo de contexto. Portugal, a determinada altura, vangloriou-se destes valores de venda. Hoje em dia estamos a pagar essa fatura. Miguel, quer acrescentar algo sobre isto? Não, eu acho que o Carlos tem absolutamente razão neste ponto e Portugal, neste momento, os clubes têm esse risco, porque estão a pagar muito mais por um ativo, muitas vezes sobrevalorizado, e não têm o arcabouço financeiro para suportar alguns dos investimentos quando correm mal. E quem faz 2, 3, 4 investimentos de 20 milhões de euros não é a mesma coisa que fazer vários investimentos de 1, 2, 3, 5 milhões de euros. Quando correm mal, correm mesmo mal. E há aqui esse risco acrescido que eu acho que o futebol português ainda não caiu na realidade completamente, mas esse risco existe. Oh, Carlos, mas há aqui uma questão que é esta equação. Se temos que vender nós portugueses, temos que vender os nossos talentos, se temos dificuldade em atrair mercado como o brasileiro, não, o futebol português em termos... Há um impacto na prática desportiva ou na qualidade do nosso produto desportivo, neste caso futebol, à vista, porque os nossos melhores talentos vão embora e, por exemplo, talentos brasileiros não chegam, não está a ficar cada vez mais estreita a margem da qualidade do produto que depois ainda por cima se quer vender e colocar um preço sobre a venda deste produto? Eu acho que não corremos esse risco porque bacteriologicamente Portugal e os portugueses têm jeito para desportos com bola. Isto é o que nos diz a história. Desde o hóquei em patins, que era uma bolinha mais pequenina, até ao futebol, Portugal lida bem com... E agora estamos a trabalhar bem no handball, por exemplo. O basquete também já é competitivo, não tem ainda o peso de outras modalidades, mas também já é competitivo, começamos a ter os resultados. Eu acho que há outra característica que nós temos, que é a do engenho. Somos engenhosos. Eu dou como exemplo a periferia de Paris, que é um mercado onde também trabalhei e onde estudei com alguma profundidade. Na região de Paris, se nós formos ver, nós encontramos escolas do Mónaco, escolas do Bordeaux, escolas do Marselha, escolas dos clubes do norte de França. Porquê? 1.200.000 jogadores federados é um mercado imenso para uma cidade que, além do PSG, tem agora o Paris FC suportado pelo fundo do Bahrein, por trás, e pelo grupo Red Bull. E o grupo Louis Vuitton, ou seja, são 3 marcas que estão ali envolvidas agora na criação de um segundo clube para uma cidade gigantesca como Paris, que ao contrário de Madrid ou de Milão, só tinha um grande clube.
mas depois sobra tudo o resto. E aquilo que eu digo é, sendo Paris a segunda cidade onde existem mais portugueses, qual é a dificuldade de um clube português, da dimensão dos 6, 7 primeiros, ter uma escola de jogadores na região de Paris, onde tem ali um polo angariador de talento? Não falta. Não faltam jogadores. Da mesma forma como acho que é pacífico hoje em dia, não podemos encarar para o mercado das ex-colónias, digamos assim, Sim. como o polo principal de recrutamento, mas continua a existir talento nesses países. Da mesma forma que os clubes franceses se foram instalar em massa em países como o Senegal, o que é que nos impede a nós de encontrar outros países africanos onde vamos criar, com o nosso know-how, com a nossa capacidade de programar, desenvolver e obter talento, noutros países africanos, noutros países sul-americanos? Ou seja, eu acho que nesse aspecto nós continuamos a ter muito mundo para explorar, não tenho a mínima dúvida. Acho que temos que perder inevitavelmente aquele romantismo. As nossas equipas, custa-me ver a minha equipa só com um português, ou muitas vezes a começar sem portugueses. Não podemos confundir a paixão pela seleção com a capacidade dos clubes, porque os clubes portugueses, quando tiverem um novo Cristiano Ronaldo, um novo Bernardo Silva, um novo Diogo Costa, aos 16 anos eles vão estar detectados por qualquer grande clube mundial, e no dia em que os clubes portugueses tiverem a capacidade de oferecer 2 milhões, existirá sempre quem ofereça 10 milhões de salário, se ele for um talento extra. E a economia portuguesa, nesse aspecto, não consegue acompanhar aquilo que é a economia dos maiores potentados. Nada nos impede de continuar a ser competitivos. Os exemplos estão aí. O União São Giloase, por exemplo, que hoje em dia da Bélgica, não é? Passou claramente. O Anderlecht, que é um clube histórico, ainda compete com o Bruges e com o Genk, que também têm políticas muito agressivas em termos de recrutamento. Mas a capacidade de prospecção do União São Giloase e a diversificação de investimento em mercados como a 4ª divisão alemã, o Japão, a Coreia ou o Equador, levou-os a criar uma realidade competitiva que hoje em dia chegou ao título. Num clube que está para Bruxelas como um Estrela da Amadora. Esta é a verdade. Porque estamos a falar de um clube de um bairro de Bruxelas, que joga num estádio muito antigo. Quando jogam competições europeias têm que ir jogar para o estádio do Anderlecht. Sim. Ou seja, há muitos exemplos de visão prospectiva do fenómeno e capacidade de programar, implementar e colher dividendos. Mas o Carlos colocou em um ponto que eu gostava só de explorar ligeiramente, que tem um lado aqui mais geopolítico e um bocadinho político verdadeiramente, da questão um bocadinho identitária. Esse discurso, por exemplo, dos estrangeiros, que é um discurso que nós estamos politicamente a ver, a questão das tensões em torno das imigrações, a relação com as ex-colónias. Em Portugal, esse não temos estado ausente, quer dizer, não há a discussão que houve em França em relação à origem dos jogadores até da seleção nacional. Desse ponto de vista, ainda podemos trabalhar num mar calmo, deste ponto de vista em Portugal, ou o Carlos vê a contaminação de um certo discurso político pode travar também essas fronteiras? Duas realidades distintas, mas estou-me a lembrar de uma foto que vi numa última final da Taça de Portugal, onde nos festejos do Sporting havia uma foto onde onde estavam abraçados elementos de vários quadrantes políticos, dos mais dispares e daqueles que nós diariamente assistimos ao canal da Assembleia da República nas maiores discussões. Mas ali estavam abraçados em torno de um ideal. Ou seja, aquilo que eu acho é que a paixão clubística nós vamos continuar e cada vez mais a vê-la e a senti-la de forma mais acérrima, fruto do ambiente social que se criou. Nós vamos continuar a assistir à venda dos melhores jogadores portugueses para os maiores campeonatos e para as maiores economias, e vamos ter a capacidade cada vez mais de recrutar no estrangeiro, não tenho dúvida nenhuma, independentemente de podemos ser campeões mundiais sub-17, só que no meu entendimento é mirífico estar a pensar que vamos ter uma base de um grande clube português em 2 anos com esses jogadores como base dessa equipa. Esses jogadores vão ter um crescimento normal, natural, 1 ou 2 vão aparecer de forma mais rápida, mas vamos continuar a recrutar no estrangeiro, é inevitável,
por forma a continuarmos a ser competitivos. Mas o meu ponto é, ninguém discutiu que o Anísio Cabral tem uma cor diferente da pele do António Silva, nem do Kenda face ao Moura, que é loiro, ou que um vem de África e outro nasceu em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa. Isso ainda não existe na nossa discussão em Portugal, como talvez em França, por exemplo, ou no mundo francófono. O Carlos estava a dar exemplo da Bélgica, por exemplo, onde essa base de recrutamento depois levou a esse debate também identitário. Acha que em Portugal as coisas estão mais suavizadas? Julgo que estão mais suavizadas, embora, pronto, como dizia há pouco, as tensões sociais conduzem-nos também para a abertura e cada vez mais para esse tipo de discussão. Agora lembro-me que, independentemente do tema, quando a França foi campeã do mundo, não foi por isso que as ruas de Paris não se encheram para festejar, independentemente da cor ou de existirem muitos magrebinos ou muitos elementos que vinham da África francófona e 9 serem jogadores de não serem brancos. Ainda é agregador, no fundo, o futebol, face às diferenças. O futebol continua a ser um fenómeno de agregação, sem dúvida nenhuma, e continuará a ser, felizmente. Miguel, o que é que vale, ao fim de 20 anos de primeira linha mundial, o fator Ronaldo para nós hoje em dia? Ainda é um fator super relevante no futebol em Portugal. E o pós-Ronaldo? Eu acho que está a ser preparado. Do ponto de vista económico? Eu acho que do ponto de vista económico, Portugal tem tido essa capacidade, e o tema que o Carlos falava da capacidade de geração de grandes futebolistas. E hoje em dia, se olharmos para a seleção portuguesa, até há muitas vezes a discussão, faz falta um Ronaldo do ponto de vista futebolístico naquela federação. Não estou a dizer do nome Ronaldo e da marca Ronaldo naquela federação, mas futebolisticamente ainda faz falta. Se calhar não faz assim tanta falta quanto isso, e Portugal hoje em dia tem uma capacidade de gerar talento que está nas principais ligas europeias muito forte. Agora, é preciso todos estarmos conscientes que o Ronaldo tem uma marca muito potente, que Portugal beneficiou imenso dessa marca, a Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente, que vendeu seguramente muitos contratos publicitários assentes daquela marca, e que está na altura de passar para uma fase seguinte em que aquela marca vai começar claramente a perder valor. Agora, se ainda tem, eu acho que ainda tem durante mais 1 ou 2 anos muito valor, que Portugal beneficia do mesmo, para não ser também o fator agregador que tem. Hoje em dia, qualquer um de nós, a qualquer parte do mundo que vá, e quando nos perguntam de onde é que somos, Portugal, a resposta é imediata. Mas a questão é, ninguém tem dúvidas sobre isso. Se Portugal, do ponto de vista, por exemplo, da indústria do futebol, e desportiva, mas futebol em particular, aproveitou suficientemente, teve benefícios até onde podia ter tirado do fenómeno Ronaldo. O Carlos estava a sublinhar a questão da Ásia, por exemplo, onde Ronaldo, tal como em todas as partes do mundo, desde que jogava no Manchester United, não era preciso chegar ao Real Madrid ainda, já era uma possibilidade que levava o nome de Portugal, e nós explorámos isso, Portugal, a nossa indústria de futebol, a nossa liga beneficiou algo do Ronaldo, do fator Ronaldo? Eu acho que o futebol português beneficiou muito desse fator Ronaldo. Eu acho que um exemplo claro é a Seleção Portuguesa de Futebol e a Federação. A Federação alavancou-se nos últimos 20 anos em receitas por via de ter lá um jogador como o Ronaldo. E agora vamos ter uma ressaca, a questão é essa. E a exportação de jogadores também tem muito a ver com o fator Cristiano e com o fator Mourinho, diria. Sim, começa pelo fator Mourinho, e depois o fator Cristiano em cima dele. Depois há o fator mentalidade, que eu acho que o exemplo de ganhadores de ambos foi transmitido a uma geração. Eu acho que as equipas portuguesas, os treinadores portugueses, Portugal nunca teve problemas de talento nos anos 70, 80 ou 90. Agora eu lembro-me, por exemplo, o João Alves quando sai de Portugal vai para o Salamanca, o António Oliveira quando sai do Fogo do Porto vai para o Betis de Sevilha, e o Jordão estava no Saragossa, ou seja... E o Fernando Gomes foi para o Rijon. Sim, mas nenhum deles chegava... Claramente. Humberto Coelho. E ao fim de 1, 2 anos estavam todos de regresso a Portugal. Esta geração parte com uma fortaleza mental que decorre muito de fatores como o José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Foram 2 personagens que elevaram a cota do mercado futebolístico português para um nível nunca antes atingido, que claramente foram exemplos para gerações e gerações de praticantes e de amantes do futebol. E Portugal teve essa capacidade de beber dessa mentalidade e muitas vezes ser capaz de ter uma arrogância positiva que muitas vezes era confundida nas gerações passadas com alguma
não vou dizer tacanhês porque é muito demasiado pejorativo, mas éramos pequeninos naquilo que era a nossa ambição, independentemente do talento. Eu acho que muitas vezes temos muitas conversas sobre o futebol em Portugal e que vai, às vezes até catastrofistas, quando, de alguma forma, é das poucas indústrias que concorre com as restantes indústrias europeias na primeira divisão. Nós temos muito pouca indústria em Portugal que esteja entre as líderes no seu setor. E nós, na Europa, por exemplo, Portugal é o 6º país, 7º país neste campeonato, em que a indústria de Portugal é 6º ou 7º. Na cortiça, líder mundial, mas pouco mais. Ou seja, eu acho que Portugal beneficiou muito destes fenómenos e conseguiu capitalizar muito à volta deste fenómeno. E muitas vezes as conversas que existiam por parte de uma liga, de uma federação, em que nós somos o país que formou o melhor treinador do mundo, o melhor jogador do mundo, mas que a partir daí não parou, porque há muitos jogadores hoje em dia a aparecer. Este ano, no top 30 dos melhores do mundo, tínhamos quantos portugueses? 2, 3? Sim. Ou seja, nós continuamos a ter números a aparecer ali. No Mendes e Vitinha este ano. Continuamos a ter esses nomes a aparecer, que beneficiam muito desse fenómeno. Eu acho que Portugal conseguiu capitalizar muito sobre isso e conseguiu posicionar-se no mundo arrastado pelo nome Cristiano Ronaldo. E o Ronaldo pôs o nome Portugal a um nível que nós não estávamos de todo. Agora acho que se conseguiu construir algo a partir daí muito bom sobre isto. E na altura que o Ronaldo aparece, se calhar a Academia do Sporting era a única academia reconhecida fora de Portugal, em 2003. Depois a seguir o Benfica faz um trabalho também fantástico na sua academia, mas hoje em dia uma academia de um Famalicão, de um Braga, não estão atrás das academias hoje em dia dos grandes. Pronto, a do Braga então eu acho que é pelo contrário. Carlos, gostava de colocar... Ronaldo leva-nos para a questão quase geopolítica do futebol. É recebido por Donald Trump e está associado à promoção de um país árabe. E muito se fala sobre sport washing e outras matérias. Quão nefasto, quão grave, quão negativo, qual é o grau de perigo ou de impacto negativo sobre o desporto que esta ideia dos fundos soberanos e destes países entrarem tem na prática desportiva? O Carlos tem uma visão liberal ou acha que há aqui algo que deve ser salvaguardado de alguma forma por alguém? Quer dizer, eu tento ter uma visão prática sobre o fenómeno, sobre a escolha pessoal do Cristiano. Não vou imiscuir, até porque seguramente foram razões ponderadas pelo próprio que o levaram a optar por esta escolha. Quanto à abertura de investimentos estrangeiros, sou o mais aberto possível, desde que seja regulado. Entendo, por exemplo, que ainda há passos para dar, porque acho que, em alguns casos, um determinado nível de investimento devia obrigar não só ao reforço momentâneo de uma equipa de futebol, mas devia obrigar, por exemplo, a um incremento a nível infraestrutural de algumas regiões, por exemplo, e isso acho que é fundamental. Está a falar em Portugal ou está a falar fora de Portugal? Também em Portugal. Também em Portugal. No dia em que, por exemplo, abrimos a venda a algum tipo de investimento, eu acho que pode estar consignado que, a partir do montante X, a entidade Y obriga-se a construir mais um determinado número de campos relevados, ou pistas de atletismo, para falar noutros desportos, por exemplo. Ou seja, grande parte do desenvolvimento do futebol alemão nos últimos anos passou por um resultado desportivo contra Portugal no Europeu de 2000, quando perderam 3-0, e que eles, a partir daí, fizeram uma espécie de Estados Gerais, e onde ficou consignado que quem estivesse na primeira Bundesliga tinha que ter um número X de campos relevados, em que se obrigava ao fim e ao cabo, a promover mais a formação e a criar uma nova geração de jogadores. E muitas vezes vai de pequenos passos ou de pequenas medidas, como esta, o crescimento exponencial de um futebol. Não falo do futebol alemão, mas acho que Portugal tem um problema que tem a ver com infraestruturas, depois tem a ver com comodidade nos estádios, com acessibilidades, com horários, tudo isso. E também com prática desportiva. Ainda agora se está a ser debatida a questão da educação física no primeiro ciclo nas escolas portuguesas. Claramente. Portanto, eu acho que a atração de financiamento externo também pode passar pela obrigação de este tipo de investimento.
Mas, por exemplo, na questão dos fundos houve a tentativa de tentar trazer alguma transparência também desse ponto de vista. Aqui, é claro, de onde é que veio o dinheiro? É irrelevante que o dinheiro venha do petróleo, venha de outras ações ou de algo menos claro? Mesmo essa questão dos fundos, eu sempre tive muita dificuldade em ver a bondade da decisão quando, quase em simultâneo, nós assistimos à compra do PSG por parte de um Estado. O PSG é um clube-Estado. Eu não tenho outra forma de olhar para o fenómeno. Ou seja, não consigo ver qual é o equilíbrio de uma tomada de decisão onde se impede, por exemplo, um clube português, belga ou holandês de trabalhar com um fundo, desde que seja um fundo transparente, obviamente, não estou a falar de fundos opacos, onde não se sabe a proveniência do capital, mas desde que saiba a proveniência do capital, o que é que me impede de lidar com uma entidade, não é, que me proporciona o acesso à contratação de um jogador que eu sozinho não consigo contratá-lo. Se isso vai reforçar a minha equipa, vai-me tornar mais competitivo, vai provocar que eu seja mais ambicioso na prossecução de determinados objetivos desportivos. Não consigo ver qual é que é o equilíbrio disso. O Carlos acha que o Mundial vai ajudar a América a entrar ainda mais numa tentativa já de várias décadas de colocar o futebol em particular, porque estamos a falar de futebol, porque aliás os Estados Unidos são uma potência desportiva em muitos desportos, mas no caso específico do futebol, acha que o Mundial está nesse caminho? Para onde é que consegue ver há 10 anos à frente os americanos a fazerem um caminho interessante? Eu coloquei essa pergunta a mim próprio, se não tenho no Mundial de 2002, quando os Estados Unidos atingiram os quartos de final. E tinha uma seleção muito interessante, e metade já jogava também em Inglaterra e outra metade na Alemanha. Entretanto, houve ali uma queda em termos competitivos, mas nos últimos anos com uma nova filosofia, ou seja, hoje em dia estamos a assistir, por exemplo, pegando no mercado argentino. O mercado argentino, durante muitos anos, nós tínhamos uma capacidade de recrutamento aí decorrente, lá está, do trabalho com os fundos, onde vimos Di Maria vir para Portugal muito cedo, o Lúcio, o Lisandro, esse tipo de jogadores. Hoje em dia esse tipo de jogador está aí para 2 países. Para o Brasil, fruto de uma economia forte, ou para os Estados Unidos. Porque a crise económica dos argentinos foi muito acompanhada por estes 2 países e há muito talento que saiu de Buenos Aires e de La Plata direto para o Brasil ou para a MLS. Hoje em dia estamos a ver muitos jogadores jovens, estrangeiros, a irem para os Estados Unidos. Ou seja, esta nova filosofia, a meu ver, há 10 anos vai proporcionar equipas mais fortes, e equipas mais fortes produzem necessariamente melhores individualidades. O que é que vale esta profusão de calendários, Miguel? Há provas sobre provas, tentar captar patrocinadores, mundiais de clubes, e não atingimos um limite. O mercado certamente terá uma criatividade para criar ainda mais, mas em Portugal discute-se, por exemplo, o futuro da Taça da Liga, quer dizer... Já começámos até a tomar medidas no contrário, de redução agora. Isso. A Federação anunciou agora que a Taça de Portugal passa a ser jogada a uma mão, o jogo das meias-finais, que estava neste momento a 2 mãos. Eu acho que tem uma vantagem, por um lado, até de atrativo competitivo, porque torna mais incerto quando há clubes mais pequenos. Acha que o mercado está a absorver agora a necessidade de um teto em relação aos quadros competitivos? Eu acho que está. Está porque o mercado percebeu que não pode continuar a aumentar o número de eventos desportivos continuamente sem dar a necessária pausa para os jogadores recuperarem de uns jogos para os outros. E o jogar todas as semanas, 3 em 3 dias, tem consequências a seguir na forma física, no número de lesões, que é preciso contabilizar e é preciso gerir. Eu acho que tanto a Liga como as federações, e não só portuguesas, acho pela Europa toda, estão a chegar a essa conclusão, que há aqui um limite do que podem ou não podem fazer e do que podem ou não podem fazer crescer. E acho que neste momento é claríssimo que não se pode continuar com o regime de aumentar cada vez mais os jogos. Agora, eu acho que há aqui outro risco a seguir, que é a transferência de algumas realidades para os fins de semana e os fins de semana para o meio da semana. As Ligas dos Campeões, eu acho que em 4 ou 5 anos vai precisar ser jogado ao fim de semana. Porquê? Porque é muito mais atrativo para o público que vê, é um produto muito mais valorizado, é um produto que há muito mais investidores a investir no mesmo, muito mais patrocinadores, ou seja, a partir do momento que o produto é mais interessante, torna-se mais interessante levá-lo. Mas é muito difícil encaixar isso com os calendários. É muitíssimo difícil, as federações estão todas a lutar contra isso. E nós vemos um fenómeno da Superliga, e o que é que aconteceu ao fenómeno da Superliga? A Champions, a mudança que a Champions fez foi para se aproximar daquele desenho que estava a ser feito
Eu acho que a fase seguinte vai ser passar isso para os fins de semana e os clubes começarem a jogar as suas provas nacionais durante a semana. Não tenho grandes dúvidas que eu acho que a 4, 5 anos iremos caminhar para aí. Agora, obviamente, o facto de nós vivermos numa União Europeia, mas cada país toma as suas próprias regras, ajuda a que isso não aconteça já, porque se isto fosse nos Estados Unidos, em que estamos todos sobre o mesmo regulamentação, não tenho dúvidas que o caminho já teria sido esse. Do ponto de vista financeiro, o Carlos deu um exemplo muito interessante do União São Giloase. A classe média está a caminhar para ser cada vez mais alta ou está a caminhar para ser mais baixa? Ou seja, a desigualdade... A questão da Superliga era um bocadinho a ideia da desigualdade dos clubes muito ricos versus os outros. Já se discute muito a questão da Champions e os dinheiros que implica entrar, é muito decisivo para clubes portugueses. Mas acha que em termos europeus há uma classe média cada vez mais forte? Não, eu acho que há uma classe rica cada vez mais forte e que a Champions e os dinheiros da Champions vão cada vez mais fomentar isso. Acho que não tenho grandes dúvidas aí. Agora, se eu olhar para o campeonato em Portugal, eu acho que começa a haver vários fenómenos muito interessantes de clubes que conseguiram dar o salto do pequeno para o médio e ter formas de captar receitas que lhes permite passar para um nível seguinte. O Famalicão, eu acho que é um excelente exemplo disso. O Braga é o exemplo mais paradigmático do que o Braga conseguiu fazer no espaço de 15, 20 anos de se afirmação como um quarto, às vezes terceiro clube em Portugal, e cada vez mais começamos a ter esses pequenos fenómenos. Agora, os super ricos, os Reais Madrid, os Barcelonas, os Milans, eu acho que vão cada vez ser mais ricos porque o dinheiro que vem da Champions é tão superior ao que vem de qualquer outra competição que isso vai acabar por fomentar esse processo. Acho muito difícil continuarmos a ver a competição nos países. E olhar para o campeonato francês é um exemplo claro. Apesar de, neste momento, o Lance está... Mas é aqueles eventos esporádicos que acontecem, porque é claríssimo que o PSG tem uma equipa e tem dinheiro para dominar aquele campeonato facilmente. No ano passado eles ganharam 10 jornadas quando o fim do campeonato, eram campeões e puderam se dedicar a ganhar a Champions facilmente. O que é que o Carlos acha sobre isto? Claro. É evidente que o poder económico dá acesso aos melhores jogadores. O fenómeno do Lance tem a ver com fatores identitários que muitas vezes os clubes super ricos perdem. Deixa de haver uma identificação clara entre a comunidade e quem os representa, independentemente das conquistas. O Lance é uma cidade que era de mineiros, de gente muito sofrida, que ainda hoje o avô vai com o neto a pé, por baixo das pontes, de cascolo vermelho e amarelo. Ou seja, há questões identitárias que muitas vezes levam à superação, diria assim. E é outro fenómeno hoje em dia que pode tornar as equipas mais competitivas. Não lhes dá acesso, obviamente, a conquistas europeias, mas que são importantes no jogo a jogo, digamos assim. E a dependência em relação à Champions é inelutável para equipas portuguesas do ponto de vista financeiro? Parece-me que sim, ou seja, as fontes de financiamento extraordinário, digamos assim, têm a ver com as receitas europeias, com os direitos televisivos, que já são quase ordinárias quando se faz um orçamento, e com as transferências. Agora, também me parece perigoso fazer planificações anuais contando com passagens para a fase seguinte da Champions. Isso, que é uma prática comum em Portugal, mas parece-me perigoso. Sim. Porque estamos a falar claramente de areias movediças que depois podem engasgar. Além do facto da Champions, hoje em dia só levamos 2 equipas portuguesas, uma pré-eliminatórias, uma garantida e outra não. E isso é muito complicado, porque claro, é uma receita nos 3 principais clubes, aquilo pode representar 30% das receitas do ano. Último tópico, audiovisual, televisões, streaming também está em força. Primeiro, em Portugal, esta questão dos direitos televisivos está, enfim, em discussão, polémica, com calendários, o Estado também entrou neste processo, e há sempre a dúvida quanto é que vale. O Miguel tem alguma coisa para nos dizer sobre a avalia do mercado? O que é que eu posso dizer sobre a avalia do mercado? Não tenho um estudo sobre a avalia do mercado. Eu acho que há muitos números postos em cima da mesa. Eu acho que é evidente para todos quem acompanha o fenómeno do futebol em Portugal que o mercado de receitas em Portugal, que está neste momento na casa dos 180 milhões de euros para todos os clubes, e falou-se muito de outros números, eu acho que, olhando para o que está a acontecer pela Generalidade da Europa, não vai aumentar significativamente com o processo de centralização. Eu acho que o processo de centralização
é essencial, e eu acho que aí não há volta a dar, acho que é essencial que ele aconteça. Nós não podemos continuar a ter uma liga que é a única na Europa que não centralizou, porque acha que é melhor assim, ou melhor, alguns clubes acham que é melhor assim para os próprios, mas pensando no futebol como um todo, acho que é essencial passar pelo processo de centralização. Deixe-me só explicar aos ouvintes que não estão tão versados nesta matéria. A centralização, no fundo, implica uma repartição de receitas e uma chave também que está a ser negociada, é isto? Não é? E implica uma negociação pela uma entidade liga por todo o futebol em Portugal e não clube a clube, que é o que acontece até agora. A Liga Portuguesa é a única das grandes ligas europeias que está num processo de cada clube vende os seus direitos individualmente sem estar preocupado com os restantes. Ou seja, o processo de centralização, vamos todos vender o futebol português como um todo. Que era aquele futebol que nós falávamos, que é o melhor treinador do mundo, o melhor jogador do mundo, quer dizer, tem essas vantagens que podem ser vendidas por aí. Agora, temos todos de perceber os momentos em que estamos. E foram feitos contratos de receitas televisivas há 10 anos atrás, que neste momento estão todos eles a terminar, vão ter de terminar até a época 26-27, para a época 27-28, arrancar com o processo de centralização, já com uma liga centralizada, e há muitas dúvidas se vamos conseguir ter o mesmo tipo de valor que se conseguiu há uns anos atrás. Há aqui um momento que acho que é importante, o Benfica acabou os seus direitos este ano, vai ter de vender para os próximos 2 anos, e vamos perceber o que é que o Benfica vai ou não conseguir valorizar dessas receitas televisivas. Agora, olhando para o futebol como um todo, se são 180, se são 200 e qualquer coisa, são os 300 que já se falaram, eu acho que estamos muito perto do momento de mantermos na linha do que estamos, do que propriamente haver um aumento significativo do mesmo. Mas há uma desvalorização que não tem a ver com Portugal, tem a ver com a própria ideia de transmissões televisivas, porque se os streamings estão a entrar em força, como nós estamos a ver, vamos ver no Mundial, vamos ver isso claramente, como é que neste novo modelo, desta nova geração que consome cada vez mais outras plataformas sem ser televisão, como é que isto se vai resolver? Eu acho que há aqui um tema que era muito importante ser resolvido primeiro. No futebol em português eu acho que isso era claro, que era a qualidade do produto futebolístico. E a qualidade passa pela qualidade das infraestruturas, a qualidade das transmissões televisivas. Haver uma entidade que centraliza todas essas transmissões também ajuda bastante. O que é que se consegue vender de produtos à parte do próprio jogo, ou seja, o futebol tem de ser muito mais do que a venda dos 90 minutos do jogo. E a forma como o futebol é consumido, eu vejo um jogo de 90 minutos, como o Carlos vê, e a maior parte das pessoas da nossa geração vê. Agora, os meus filhos, que têm na casa dos 20, entre os 15 e os 20, eles já veem o futebol de forma muito diferente. A maior parte do tempo vem no telemóvel assim, uns flashes a aparecer. Depois consomem muito mais o que vão desaparecer nos TikToks da vida, nos Instagrams da vida, de pequeno conteúdo, de curta duração, que lhes chama mais a atenção do que estar 90 minutos a olhar para um futebol. Que eu acho, há bocado falávamos do tema que eu acho que é muito interessante, que é porque é que o futebol nos Estados Unidos nunca conseguiu a implementação que tem no resto do mundo. E acho que este spam de atenção nos Estados Unidos sempre foi levado a um extremo de eu quero ver a satisfação imediata, o cesto imediato, o pontapé imediato, ou então eu vou ali para um evento social. Este ano estive no Canadá e fui ver um jogo de beisebol e devo dizer que é das coisas mais chatas que podem acontecer, mas eu vi que a maior parte da malta não estava a ver aquilo. É como ver um jogo de NBA, também é uma experiência que transcende muito o jogo. Sempre a acontecer alguma coisa, mas a questão é mesmo essa, é a experiência toda. E acho que Portugal não foi capaz de transformar o produto de futebol nessa experiência ainda que tem de ser transformado. Mas este mercado do streaming vai certamente abanar, ou já está a abanar, as fundações da questão das transmissões televisivas. É evidente. O que nós estamos a ver hoje em dia, com as plataformas de streaming, comprarem, a Apple comprou a Fórmula 1 para os Estados Unidos a partir de 2026. A Netflix, o Mundial Feminino, os próximos 2 Mundiais Femininos foram comprados pela Netflix. Esse fenómeno está a acontecer. Agora, é que precisa ver que quem está a trabalhar sobre isso, e a Liga neste momento está a trabalhar nesse processo de centralização, perceber onde é que há outros players interessantes que se possa vender esse produto e não apenas o player tradicional que estamos habituados a ver há muitos anos nestas áreas. Carlos, o que é que este novo paradigma audiovisual vai mudar no desporto e no futebol em particular, na sua perspectiva? Ou que está a mudar, ou que vamos ver como tendência? Eu acho que a forma como se trata o futebol diariamente tem que ser repensada. Eu acho que os clubes não se podem rever, têm que se distanciar, claro, não se podem impedir as pessoas de comentar e dizer o que é que seja todos os dias, porque cada um é livre de se pronunciar da forma como melhor o entende. Mas acho que os clubes têm a obrigação e vão ter a necessidade de se demarcar de alguns comentários que são feitos diariamente, televisões, rádios, jornais, porque eu acho que parte do afastamento das pessoas dos estádios e não se reverem em algum tipo de mensagens que são passadas e que depois levam a que alguns pais até tenham dificuldade em deixar os filhos ir ao futebol ao fim de semana, porque
Está muito tóxico o futebol, o ambiente que é criado diariamente no futebol por aqueles que muitas vezes se ufanam da paixão que têm pelo respectivo clube, não é mais do que criar suspeita sobre a veracidade da competição, suspeita sobre que o tal de mérito de quem ganha, seja ele quem for, ou seja, foi criada em Portugal nos últimos anos a cultura que quem ganha, independentemente de quem seja, não ganha por mérito, ganha porque é mais libidinoso do que os outros, e os outros têm que ser mais do que... Ou seja, quando nós depois queremos vender este tipo de produto por 300 milhões, quando França, que tem uma população 6 vezes maior do que a nossa, acaba de vendê-la por 81 milhões, leva obrigatoriamente a vários pontos de interrogação e qual é o caminho que estamos a seguir. Não é? Mas o Carlos está a colocar a questão no produto. Certo. E na venda do mesmo. Primeiro está a dizer que este clima tóxico tem que ser travado pelos próprios clubes, que são os mais interessados em que isso seja travado, é isso? Claramente. Mas eu estou a colocar a questão nesta entrada geracional diferente, em que a nova geração, os Gen Zs, os adolescentes 20, 25, já não consomem da mesma maneira como nós consumíamos. Nem sequer estão a olhar para um jogo de futebol de forma constante. Aliás, se calhar nós próprios já olhamos o futebol, às vezes olhar para o telemóvel também. O que é que isso vai mudar no jogo? Acha que é preciso, de facto, é a questão da diversificação de receitas, é a espetacularização, mais publicidade? É uma questão complexa. Eu acho que, por exemplo, seria fácil estar a aludir, por exemplo, a exemplos que se veem muitas vezes em espetáculos norte-americanos com um concerto ao intervalo, em vez de, por exemplo, serem aqueles 15 minutos onde se vai ao bar comer uma bifana ou pedir uma imperial, que em princípio vai ser permitido outra vez agora, não é? Em vez disso temos um pequeno espetáculo de 15 minutos, se calhar as fanzones serem cada vez mais diversificadas antes dos jogos, mas não me parece que seja essa a grande medida, sinceramente. Não vai ser um concerto que vai mudar tudo isto. Eu acho que aquilo que se perdeu nos últimos anos, muitas vezes, é a forma como se encara a ida ao futebol. Ir ao futebol, quando eu era miúdo, ou seja, há 50 anos atrás, não encerrava nenhum tipo de perigo. Ia com os meus amigos da escola, ou pedia a alguém para entrar no estádio quando o meu pai não me levava. Sim. Hoje em dia, qual é o pai que deixa, e a mãe, quais é que são os pais que deixam os filhos de 10 anos ir a um estádio sozinho? Difícil. Portanto, mas isso não é só português, Carlos. Eu não digo que seja só português, mas tudo isto leva, por exemplo, a pensar naquilo que se tornou o futebol. Não tem a ver só com a sociedade ou com o mundo que mudou. Eu acho que a forma tribal, hoje em dia, como em alguns países tratamos o produto, em Inglaterra ninguém era mais violento que os ingleses. A verdade é que eles tiveram o condão de travar o fenómeno. Na Alemanha os estádios estão cheios. Esse fenómeno não existe. Porquê? Quantos programas existem durante a semana que se diga mal de toda a gente e que se levante suspeitas sobre toda a gente? A troco de uma paixão encapuçada. E ainda há outra questão, que é o acesso aos craques e outras. Eu estava aqui a ver um estudo na preparação, 40% da geração Z gostariam de ter mais conteúdos sobre entre a época, o acesso ao jogador, aos bastidores. E há uma prática de uma certa opacidade aqui em Portugal, por exemplo, não é? Eu acho que até os patrocinadores gostavam de uma maior exposição dos seus jogadores. Agora, eu também entendo os clubes, muitas vezes, na proteção desse tipo de jogadores. Para já, e isto não é desrespeito intelectual por ninguém, há níveis de literacia diferente por parte daqueles que se têm que pronunciar diariamente. Depois, que tipo de mensagem é que nós procuramos? E muitas vezes, até que ponto é que a mensagem não é deturpada por quem a ouve ou por quem a trata. Hoje em dia, uma palavra descontextualizada pode ter um impacto negativo que perdura não sei durante quanto tempo. Tudo isso hoje em dia é levado à linha de conta. Sobretudo num clima onde se tem que jogar de 3 em 3 dias, onde muitas vezes a tentação de quem está do lado dos clubes é de proteção e de viver num efeito casulo isolado. Última pergunta para cada um. Miguel,
este lado masculino vai beneficiar o feminino, já está a beneficiar o feminino, não só no futebol, do ponto de vista dos negócios e dos milhões? Eu acho que vai beneficiar no sentido que há uma estrutura montada, há investidores a olhar para o futebol, ou seja, percebe-se o que é que se pode fazer com esse produto e consegue-se agora, a partir daqui, criar o mesmo do feminino de uma forma mais positiva. Eu acho que vai claramente beneficiar. Tem uma vantagem enorme que vai trazer mais público para o futebol. Eu acho que o apostar no futebol feminino vai trazer claramente mais mulheres para o futebol, seguramente, não tenho dúvidas sobre isso. E ajudará também a que seja construído de uma forma claramente mais saudável. Eu acho que o Carlos referiu um tema que eu acho que é super relevante, que é o tema que são os próprios atores do futebol que muitas vezes o destroem. E em Portugal não há essa preocupação, e acho que deveria haver por parte de uma liga ou de uma federação a capacidade de dizer aos intervenientes no desporto: meus amigos, nós estamos a defender uma indústria, esta indústria vive porque há 22 jogadores num campo com uma bola a jogar. Não é porque estamos aqui o tempo todo a lançar suspensões sobre um árbitro ou sobre um lance. E em Portugal isso é levado a um nível de... São os dirigentes dos clubes ao mais alto nível que o fazem. Com muita honestidade, eu tinha muita esperança que houvesse uma regeneração dos dirigentes dos clubes e que isso fosse melhorar. E estou a ver precisamente o oposto na sequência dessa regeneração. O que me deixa, honestamente, bastante, eu diria, desiludido nesse aspecto, porque não há essa consciencialização que eu tenho de defender a minha indústria e não posso estar o tempo todo a pôr dúvidas sobre a mesma. E se o futebol em Portugal é o que é, com o peso que tem na sociedade, com o peso que tem na economia do país, sendo tão maltratado, eu acho que imaginemos o que poderia ser se fosse bem tratado e levado como uma indústria de forma positiva e saudável. Fechamos com esta reflexão, Carlos, uma última pergunta. As políticas públicas, os governos, os Estados, as entidades eleitas, podem fazer mais sobre este domínio ou não querem misturar-se com o assunto para não recolher a própria toxicidade do mesmo? É aquilo que nós assistimos normalmente em momentos de celebração. É que eles estão lá todos, não é? Todos os poderes acorrem, digamos assim. Por outro lado, enquanto o clima é turbulento, há algum afastamento que não temos nada a ver com o futebol. A verdade é que o futebol, como o Miguel há pouco dizia, é um dos segmentos de atividade portugueses mais competitivos e de que colhemos maiores e melhores frutos atualmente. O que é que as entidades podem fazer? No caso desta toxicidade, eu acho que tem existido um escalar de discurso que ninguém pode impedir canais de televisão, jornais de escolherem quem quer que seja para falar ou escrever. As pessoas são livres de falar, mas os clubes também têm que ser livres de se demarcar determinado tipo de discurso, porque isso não pode ser vinculativo daquilo que cada clube pensa sobre determinada matéria. E muitas vezes isso é confundido, que aquela pessoa que está ali representa o clube e não representa-se a si própria. E tem que ficar vinculada àquilo que diz, àquilo que defende. Não tem que ser o clube a pagar por isso. Carlos, mas o nosso país é um país mais de clubismo do que de espírito esportivo. Sim, gosta-se mais do clube do que do futebol. Mas isso não pode ser confundido com, pelo facto de eu gostar muito de uma coisa, não tenho o direito de ofender a outra. E pelo facto de eu gostar muito de uma coisa, não tenho necessariamente que odiar a outra. Isso é que é grave. Mas acha que deve haver, do ponto de vista de governos, Estados, uma intervenção mais forte para, de alguma maneira, regular alguma coisa no futebol? Eu acho que aí, por exemplo, as campanhas que, por exemplo, os três clubes podiam fazer em conjunto, porque há área, independentemente da rivalidade, há áreas comuns. Independentemente de, como o Miguel também há pouco aludia, que com o quadro atual nós temos um que entra diretamente na Champions. O outro pode ir e o outro fica de fora e fica numa crise financeira. Este é o quadro atual. Há áreas onde os três têm interesses comuns. E, por exemplo, nesta área de um ambiente diferente à volta do futebol que proporcione, por exemplo, mais assistências, um ambiente diferente para quem vai ao futebol, tudo isto, para mim, são áreas de benefício onde todos estão interessados. Porque ninguém ganha com este tipo de ambiente, no meu entendimento.
Obrigado pela vossa presença, Miguel e Carlos. Obrigadíssimo por estarem aqui connosco. Foi o arranque do nosso Da Capa à Contracapa deste ano. Programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Versão integral da nossa conversa, como sempre, na nossa versão podcast, nas plataformas digitais habituais e nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. O genérico original que está a ouvir em fundo é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues, Marina Duarte e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para dar continuidade a mais um ano de reflexões neste espaço.